Bom, pessoal, esses dias foram um pouco diferentes para mim. Nós tivemos problemas porque teve o feriado do Carnaval e eu não pude seguir a gravação, não pude transmitir, não pude publicar na internet, várias dificuldades. E ontem, que foi dia 18, que no meu dia que estou gravando, hoje é 19. Ontem nasceu o meu netinho, o Stefano, e o nosso dia foi preenchido por ele. Então a gente não teve condições de conversar, né? Então, que eu vou me esforçar muito. Toda vez que eu ver que eu vou ter algum problema pela frente, eu vou gravar antes. Eu vou tentar ter um programa já gravado para poder publicar, para não atrapalhar vocês também na leitura. Porque eu sei que depende de tempo, a gente não tem todo o tempo disponível, né? Tem compromisso. Então nós vamos melhorar nisso. Hoje, a leitura para hoje é referente ao dia 16 de fevereiro. No dia 16, a gente programou Hebreus 7, Êxodo 3 e Êxodo 4 e Salmo 41. Vamos orar primeiro? Querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, fortalece o nosso coração para que a gente possa te receber. Nós queremos que a Tua palavra caia em terreno fértil, porque nós queremos ser Teus soldados aqui na terra. Nós queremos honrar o Teu nome, fazer a Tua vontade. Teu nome seja glorificado, exaltado, adorado. É isso que nós queremos, Senhor. E para fazer isso nós temos que te conhecer. Para te conhecer é pela palavra. A Tua palavra é vida, Senhor. Esteja conosco nesse tempo. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Então, os textos de hoje, vamos começar com Hebreus 7, que vai do 1 ao 28. Então, Hebreus 7, 1. Porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Permanece sacerdote perpetuamente. Nesse intervalo que eu fiquei quieto, tem uma observação assim. Primeiramente, se interpreta rei de justiça. Depois, também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Isso está falando sobre o Melquisedeque, rei de Salém. Então, pega a Bíblia lá, vê como é que está escrito na sua, Hebreus 7, 1 e 2, 3. Né? Vamos ler o 7, 4 agora. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, nós estamos em Hebreu, no Novo Testamento. Está falando de Abraão. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele que ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, na verdade, esse sumo sacerdote ele é da ordem de Melquisedeque, né? Rei de Salém. Bom,
Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, do qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado se renova a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Observação. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. E, visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, o que continua para sempre, tem o sacerdote imutável, o sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício. Primeiro, por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Hebreus, falando de Jesus, sobre ele ser o nosso sumo sacerdote eterno. Vamos ver agora Êxodo 3 e logo em seguida o 4. Êxodo 3, 1. O 3 vai até o 22 e o 4 até o 31. Então, Êxodo 3, 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, do lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Heveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir ao Faraó tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito,
servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou agora, pois deixe-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não nos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo, aos olhos dos egípcios, e quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata, e joias de ouro, e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. Agora é o 4. Respondeu Moisés: Mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: O Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: Que é isso que tens na mão? Respondeu: Um bordão. Então lhe disse: Lança-o na terra. E o lançou na terra. E o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E ele fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: Torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tornarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai do teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás, e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais.
Saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir, voltar aos meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: Vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Torna para o Egito, porque são mortos todos os que te procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e seus filhos, fez montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que lhe hei posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás ao Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa aí meu filho, para que me sirva. Mas se recusares deixar ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho numa estalagem, encontrou-se o Senhor e o quis matar. Estando Moisés no caminho numa estalagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou aos pés de Moisés e lhe disse: Sem dúvida, tu és para mim esposo sanguinário. Disse também o Senhor a Arão: Vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi, e encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara, e textos, os sinais que ele mandara, e todos os sinais que ele mandara. Então se foram Moisés e Arão, e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu. E tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Vamos ver o Salmo 41, que vai até o 13. Para nós que estamos acostumados com longos textos, tem uma observação. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Está escrito: Bem-aventurado o que acorde ao necessitado. O Senhor o livra do mal, no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu: Compadece-te de mim, Senhor. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam de mim. Quando morrerá, ele perecerá o nome? Se algum deles nem vem visitar, diz coisas vãs. Me vem visitar, diz coisas vãs. Amedrontado no coração, malícias, em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engendram males contra mim, dizendo: Peste maligna deu nele, e caiu de cama. Já não há de se levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em que eu confiava e comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me, para que eu lhes pague segundo merecem. Com isto, conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade, e me põe à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, da eternidade para a eternidade. Amém e amém. Estes foram os textos que estavam reservados para o dia 16 de fevereiro. A gente vai pedir para o Senhor que Ele nos traga entendimento. Querido Senhor, a gente viu a Tua Palavra, a gente quer aprender que a Tua Palavra é a verdade, o Senhor é a Palavra, Jesus é a Palavra, e a Palavra traz vida, e vida é abundância. O Senhor é o nosso Rei, o Senhor que nós queremos que ande conosco. Bendito seja, Senhor, louvado seja o Teu nome, glórias a Ti. Em nome de Jesus, amém, Senhor.